Olá, amados. Nossa live de hoje, Conectando com Deus, através do Evangelho Diário de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 9, versículos 43 ao 45. Naquele tempo, todos ficaram pasmados ante a grandeza de Deus. Como todos se admirassem de tudo que Jesus fazia, disse ele aos seus discípulos: gravai nos vossos corações estas palavras. O Filho do Homem há de ser entregue às mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam esta palavra e era-lhes obscura, de modo que não alcançaram o seu sentido. E tinham medo de lhe perguntar a este respeito. Palavra da salvação. Reflexão. Os discípulos de Jesus não deviam deixar-se contaminar com a empolgação popular a respeito do Mestre. O povo se maravilhava diante dos grandes feitos de Jesus, os grandes milagres. Talvez nutrisse esperança a seu respeito. Esperanças que ele não estava disposto a realizar. Entre elas, sem dúvida alguma, a intenção de fazê-lo rei. Não era isto que Jesus planejava, não era isto o projeto de Jesus, ser rei aqui na terra, mas ser rei no céu. Era um objetivo bem diferente do que eles pensavam o porquê Jesus tinha vindo como Messias. Os discípulos, por sua vez, provinham das camadas populares e nutriam as mesmas expectativas do povo em relação ao bem-estar social, ao futuro da nação, à esperança messiânica. Por isso, corriam o risco de se deixarem levar com muita facilidade pelo que o povo pensava a respeito de Jesus. E esperava dele, de Jesus, uma coisa diferente dos poderes da terra. Não era nada disso. Então, para evitar equívocos, o Mestre Jesus pediu-lhes que prestassem toda atenção num esclarecimento muito importante. Ele estava destinado a sofrer. Ele era um predestinado. Jesus teria que passar pela cruz. Então, a declaração de Jesus deixou os discípulos perplexos. Ficaram muito assustados com o que Jesus tinha dito. Suas palavras pareceram-lhes obscuras, meias incógnitas. Eles não entendiam direito as palavras de Jesus. Eles não queriam crer que Jesus era o Messias que morreria, demonstraria fraqueza, humanamente falando. Então, eles não eram capazes de captar o sentido que Jesus estava tentando explicar. Jesus estava explanando a ele o que ia acontecer da sua paixão e morte. Mas o principal de tudo isto, o essencial,
de toda essa história de Jesus seria a ressurreição. Então, eles tinham medo de interrogar o mestre sobre este assunto e encarar a realidade e o respeito enorme que eles tinham por Jesus também. Jesus cuidou para que a sua paixão e a sua morte não pegassem os discípulos desprevenidos. Para que, como se diz no ditado popular, não pegassem eles de calças curtas. E desta forma, gerando frustração e dispersão do grupo, divisão entre o grupo dos discípulos. Eles deveriam compreender que o sofrimento fazia parte de sua opção de fidelidade ao reino de Deus. Eles tinham que encarar a realidade do que iria acontecer com Jesus. Não tinha como mudar a história. Já era predestinado por Deus. Não seria um acidente imprevisto na sua trajetória. Por conseguinte, foram desafiados a refazer suas expectativas a respeito de Jesus. É bem assim. Na vida pública de Jesus, quando ele era aclamado, Maria, sua mãe, certamente estava ali por perto. Sempre estava com Jesus. Mas ela não aparecia. Ela não saía com alarde. Olha, eu sou a mãe do Messias, eu sou a mãe de Jesus. Ela ficava ali na sua simplicidade, sem aparecer. Quando Jesus foi humilhado na cruz, porque a morte de cruz naquela época era a pior humilhação que poderia sofrer um ser humano, além das dores, logicamente. Quando Jesus foi humilhado na cruz, ela estava em destaque, de pé, sofrendo junto com ele as humilhações, mas sem odiar ninguém. Virgem Mãe das Dores, rogai por nós. Um forte abraço fraterno a todos. Deus abençoe você.